Uma ótima tarde a todos. Está no ar a partir de agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 8 de maio. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o país, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube também. O Canal do Boi está presente em todas as mídias sociais. Você nos acompanha também pela Claro TV em todo o Brasil e a Neo TV no Brasil e no Paraguai. A partir deste momento, também no Mato Grosso do Sul, sinal aberto, porque a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR e a partir desse momento você fica sabendo, dado que a gente trazia durante o dia de ontem aqui pelo Canal do Boi, em torno das estimativas da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes. E a expectativa da ABIEC é que o ano de 2020 faça com que o faturamento da indústria frigorífica exportadora supere a marca de 8 bilhões de dólares. É isso mesmo, em 2020 serão mais de 8 bilhões de dólares, mesmo com efeitos de coronavírus. É uma informação extremamente importante para o mercado, que mostra que, mesmo com a situação, a cadeia produtiva segue com uma atividade muito intensa e que as expectativas, como a gente está falando pelo menos desde fevereiro, que o segundo semestre seria marcado por forte embarque de carne bovina, ela vai se confirmando e agora a própria indústria traz essa afirmação. Falo agora também do professor Sérgio Dezen, do CEPEA, que assumiu a Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele passa a ser o titular dessa secretaria. Sérgio Dezen, que é muito conhecido por conta dos estudos, pesquisas e o levantamento, do chamado Boi CEPEA, as definições. Ele é o grande responsável por isso e agora passa a integrar a equipe do Ministério da Agricultura, comandado pela Tereza Cristina Corrêa da Costa. No começo dessa semana, na terça-feira, eu trazia um levantamento de como que estava a situação de comercialização antecipada da safra 2020-2021 nos principais estados produtores do país. Mostramos como estavam esses estados, a média nacional é em torno de 30%. E a gente ainda não tem, como eu havia dito, os números do Paraná. O DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, só vai divulgá-los a partir do próximo mês. Entretanto, as cooperativas paranaenses têm esses dados. E nós temos a participação hoje de João Bosco de Azevedo, superintendente comercial de uma importante cooperativa, que falou a respeito de como que anda essa comercialização antecipada. Bem, falando de comercialização de soja, safra 19-20, estamos vivendo algo inusitado. Preços extremamente elevados, coisa que a gente jamais viu, mesmo por conta de ter um Chicago muito baixo. Mas a compensação veio do dólar. E o dólar oportunizou bastante a exportação dessa commodity. No mês de março, nós vimos recorde na exportação de soja. No mês de abril, superou o mês de março, um recorde absoluto na exportação de soja. E isso está ajudando muito a precificar o produto do cooperado. Então o cooperado está sendo muito esperto, ele está vendendo o produto, está aproveitando esse momento. Mais de 80% da safra que nós recebemos dos nossos cooperados já foram comercializadas. E o produtor está de parabéns, ele está acertando o momento de fazer o melhor preço para vender, para travar o seu produto e para buscar o seu lucro. Que a gente continue tendo esses preços, que a gente continue com saúde em casa, cuidando todo mundo trabalhando em casa, os produtores tendo que produzir, nós não podemos parar, nós somos o agro e não paramos, mas todo mundo trabalhando com segurança, com isolamento social. E nós informamos agora novas vendas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que confirmou na manhã desta sexta-feira nova comercialização de soja, safra 2019-2020, soja norte-americana. Essa soja foi vendida num volume de 120 mil
toneladas para destinos não declarados. Soja que teve nesta última quinta-feira um grande volume, quase 700 mil toneladas sendo vendida para a China, com entrega na safra 19-20, também na 20-21, e hoje mais 120 mil toneladas, o que trouxe um ambiente melhor para os negócios com soja. Ontem fechou em alta de 1,3% na média das posições de mais curto prazo. Hoje vem numa alta também bem interessante. Nós temos aqui agora já superando a marca de 1% as posições de curto prazo. Olha só, julho $8,53 mais 2 o bushel, é a posição de maior número de contratos negociados, maior liquidez e vem com alta acima de 1%. Agosto vem com $8,53 mais 6, setembro 8,54, novembro 8,57 mais 6. Já o dólar comercial, depois daquela subida recorde desta quinta-feira, hoje vinha cedendo. Ontem nós tivemos o dólar disparando aqui no Brasil, um efeito direto de vários fatores, né? Tem as questões que são, que podemos colocar já que são diárias, que fazem com que o dólar suba, mas também tinha os efeitos também da decisão de um novo corte na taxa de juros, fazendo com que os investidores externos, né, eles retirem seus recursos aqui do país. Hoje o dólar vinha caindo. Nós temos aqui o dólar caindo agora, 1,72% de queda, negociada a R$ 5,73 mais 9, são os negócios com a moeda norte-americana neste momento. E é sobre dólar, sobre mercado financeiro, que eu falo agora com Walter Pulga Júnior, sobre como que essas variáveis influenciam o agronegócio brasileiro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, acompanhar a evolução do câmbio já é muito difícil para quem está no dia a dia das mesas de operações, né? E continua sendo, é uma caixa de surpresa. Para você ter uma ideia, hoje o dólar já se aproximava de R$ 6,00. Chegou a R$ 5,99 em alguns levantamentos feitos por consultorias. Em seguida, veio em baixa, como você vê agora, queda de 1,76%, até uma queda mais acentuada do que isso, cai para R$ 5,73. Agora, foi um susto ontem, de fato. O Banco Central atuou no mercado, lançou o equivalente a $1 bilhão no mercado para evitar uma alta acentuada recorde, como você lembrou, que fez com que o dólar subisse para R$ 5,84 no final do dia, terminou já com alta ontem de 2,39%. Isso levaria a uma desvalorização do real acima de 45% este ano, ou seja, nós tivemos aí uma alta acentuada do dólar até ontem. E hoje, algum ajuste negativo ocorre, lógico, porque há uma expectativa de que nós tenhamos aí uma acomodação em valores mais baixos. E por que isso estaria ocorrendo? Porque há notícias vindas do exterior, notadamente dos Estados Unidos, de que as tensões entre Estados Unidos e China seriam, vamos dizer, reduzidas a partir de agora, né? A continuidade daquele acordo comercial, fase 1, entre Estados Unidos e China, parece estará em andamento positivo, o que não se esperava no início da semana, diante de algumas declarações do presidente Donald Trump acusando a China de disseminar o vírus pelo mundo, até anunciando, né, ameaçando cobrar indenização, pressionar a China. Isso causou um certo tumulto no mercado, mas agora há notícias de que haverá, vamos dizer, uma redução dessa tensão entre Estados Unidos e China. Tudo isso faz com que o dólar caia agora quase 1,80% e recue novamente para a faixa de R$ 5,73. Não se descarta, no entanto, uma nova retomada na alta do dólar na semana que vem, a depender da movimentação no mercado financeiro internacional. Agora, o que ocorre neste momento é que há um ajuste com o dólar para baixo e, mais do que isso, também um ajuste para baixo das taxas de juros negociadas no mercado futuro. Há contratos futuros de juros, estavam em alta acentuada, mas agora tem um ajuste menor. Veja, para janeiro de 2021, por exemplo, agora há pouco, o chamado depósito interfinanceiro, que reflete aí taxa de juros no mercado futuro, para janeiro de 2021, recuava de 2,54% para 2,51%. E para 2022 também cedia, já caía aí de 13,34% ao ano para 3,25% ao ano. Isso reverte parte da alta de juros que nós víamos ocorrer
recentemente. Agora, por que isso também traz algum alívio para o mercado? Porque as bolsas de Nova York operam em alta, mesmo após o desemprego disparar nos Estados Unidos. São mais de 21 milhões e meio de empregos perdidos no mercado americano. Isso deveria pressionar as bolsas, não é o que está ocorrendo agora, há uma reação. Neste momento, a nossa bolsa acompanha aí a alta que nós temos lá nos Estados Unidos. 80.192 pontos, nossa bolsa tem uma recuperação nesta sexta-feira, sobe mais de 2,60%. Então temos aí uma alta na bolsa, uma volta aos 80 mil pontos e um recuo para o dólar, algum alívio no mercado neste último dia da semana, porque o início do mês de maio foi muito difícil para quem trabalha com o mercado financeiro, dólar disparou em alta, bolsa recuou muito, agora parece ter encontrado um alívio. Esse alívio traz alguns papéis em alta, Banco Itaú, por exemplo, sobe mais de 5%, entre as ações mais negociadas tem alta para Petrobras também, alta de quase 5% para Petrobras. Essa oscilação no mercado tem sido constante, mas hoje, pelo menos, temos um alívio, Fabiano. É uma boa notícia. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde para você. Por aqui o Agricultura BR segue, nós estamos hoje nesse momento, o dólar recuando, né, frente aos valores de ontem. Com isso nós temos, na situação da soja paga nos portos brasileiros, também algum recuo. Perde R$1 frente aos valores negociados ontem para R$ 109,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá. De acordo com a Grãos Corretora, segue também valores ótimos para a soja. E como você viu na abertura do programa, comercialização antecipada segue com excelente ritmo. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as questões ligadas à previsão do tempo e também essa chamada geada negra. Eu volto já. E em Brasília, o Instituto Nacional de Meteorologia traz aí as informações sobre os riscos climáticos, sobre a segunda safra no Brasil e também a situação atual no Pantanal. A reportagem é de Saulo Lopes. A estiagem está brava em Mato Grosso do Sul, sobretudo no Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro a abril desse ano, o estado concentrou 1.864 focos de calor. 1.815 só no Pantanal. Ano passado, no mesmo período deste ano, segundo o INPE, foram 1.061 focos de calor, portanto, um aumento de 80%. Para falar um pouco sobre a estiagem e o problema dos focos de incêndio no Pantanal e o que isso pode significar para os pecuaristas e também para os plantios de várias culturas, principalmente a do milho, nós viemos aqui no Instituto Nacional de Meteorologia conversar com o diretor do órgão, Francisco de Assis. Por que é preocupante? Porque a variabilidade climática tem causado essas estiagens secas no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, desde o período agora de verão. Entrou o período de outono e a gente continua com essas estiagens. A previsão ainda é de continuar com alta irregularidade nas chuvas no Mato Grosso e no Paraná, fazendo com que o déficit hídrico fique ainda mais agravante, né? Nós estamos com déficit hídrico negativo alto, o solo seco, mais seco, isso faz com que, ainda mais pela frente, com a previsão de menos chuvas irregulares, ainda o déficit hídrico vai aumentando ainda no solo e vai aumentando também o déficit da reserva hídrica, que já tem acumulado uma reserva negativa bastante elevada dos últimos 3 meses, mais ou menos, no Pantanal. E essa situação ainda vai se agravar um pouco mais ainda pela frente. Por quê? Porque a gente vai começar o período de inverno, a chegada das massas de ar frio vai fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas, baixa a umidade relativa do ar, fazendo com que o pasto, a plantação que tiver no solo, fique ainda mais seca, com baixa temperatura e baixa umidade do ar. Consequentemente, a gente vai ter uma situação favorável mais às condições de incêndios pela frente. Apesar da gente começar agora o período do frio, mas, consequentemente, quando passar o período do frio, o solo vai estar bastante seco, vamos dizer assim, a massa que tiver no solo bastante seco, favorável às condições de incêndio. Quando voltar ao período das temperaturas mais elevadas, aí é o período ainda da estiagem, sem praticamente poucas chuvas, sem chuva, isso favorece mais a condição do aumento de incêndio na região. Então, nesse período agora, está no período da safrinha no Paraná e no Mato Grosso do Sul, consequentemente eles estão sofrendo também com a safrinha, porque a chuva está indo bastante irregular
e a tendência pela frente ainda é de continuar essa irregularidade, desfavorecendo assim uma boa produtividade da safrinha. E segundo ponto também, e a gente tem ainda a condição dos riscos de geada na região. Então podemos ver aqui, no Mato Grosso do Sul, a gente tem aqui nos últimos 40 dias praticamente, uma área bastante seca. No Mato Grosso do Sul choveu algo de 10 a 30 milímetros, então pouca chuva. No Paraná também uma área bastante seca, choveu de 20 a 40 milímetros em 40 dias, isso é pouca chuva para o que já tenha chovido pouco durante os últimos 90 dias. O zoneamento de risco climático do Ministério da Agricultura, com apoio do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, recomenda aos produtores rurais e criadores do Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, centro-sul do Paraná e região noroeste do Rio Grande do Sul, que tomem cuidados severos com as culturas, pelo menos nos próximos 3 meses. De Brasília, Saulo Lopes. Olha, um outro fenômeno que tem acontecido é a chamada geada negra e atingiu 2 municípios no Mato Grosso do Sul na madrugada desta sexta-feira. Um deles foi o município de Iguatemi, onde quando a temperatura chegou a 1,1 grau, já próximo a zero, com uma sensação térmica de abaixo de 4 graus. Um outro município também teve um registro de temperaturas mais baixos. Esses municípios atingiram aí 2,9 graus de temperatura. E esse fenômeno da geada negra, além de ter que ter uma temperatura mais baixa, ele também soma-se a ventos com velocidade muito alta. Foi o que aconteceu nesses municípios do Mato Grosso do Sul, nessa madrugada, quando atingiu 42 km por hora os ventos. Isso faz com que, ao atingir as plantas, o caule fica negro. Essa geada faz com que o caule fique negro, a planta morre, é por isso que tem esse nome. As plantas mais atingidas são as hortaliças, de acordo com os pesquisadores. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de café, como é que vem a situação do Arábica, e você acompanha daqui a pouco na Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e agora nós trazemos a participação de Marcos Fava Neves. E nós perguntamos ao professor sobre a situação do agronegócio frente aos desafios atuais. Um deles, a questão do coronavírus, que tem prendido a população, tem trazido ameaças à saúde da população, mas também a economia, não só do Brasil, mas da maior parte dos países em todo o mundo, mesmo os países mais ricos. Somado a uma disputa interna no Brasil, um certo conflito, tanto sobre aspecto político, quanto também entre os poderes. E nós quisemos saber como que fica essa situação, de acordo com o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio. O Brasil, diferentemente de qualquer outro lugar do planeta, ele é peculiar, porque ele sempre nos provê com uma situação adicional que traz um desafio muito grande em termos de gestão. Não bastasse a crise sanitária, de saúde gravíssima que nós estamos vivenciando e trazendo como consequência uma crise econômica, nós adicionamos à pauta uma crise política, totalmente desnecessária, totalmente descabida nesse momento. Todos mereceriam levar um pito, porque não deveriam estar se comportando dessa forma. O oportunismo político agora é altamente repreensível. A sociedade brasileira não poderia estar passando por isso agora. Eu estou envergonhado, chateado com essa situação toda. E isso dificulta ainda mais a nossa análise, porque cria turbulências desnecessárias. O foco da sociedade brasileira agora é combater a questão do vírus e entender como retomar a economia de maneira absolutamente segura. Não faz parte da pauta agora discutir impeachment, discutir crise, ficar xingando uns aos outros. Isso é um comportamento pequeno da sociedade brasileira que precisaria ser repreendido. Professor Marcos Fava Neves dando aí o seu entendimento forte, mas é verdade, né? Tem que se atuar pelo país
e o que nós temos é muita gente atuando contra o Brasil. Falo agora a respeito de biodigestores, de como que essa tecnologia e técnica consegue trazer excelentes resultados para o campo, para os produtores rurais e, além disso, faz com que se tenha um melhor aproveitamento de toda a situação sem agressão à natureza. É o que nós vamos agora acompanhar na entrevista de Walter Pulga Jr. Felipe Marques, muito obrigado por ter recebido o nosso convite e estar participando da nossa programação. Vamos falar sobre um assunto que você conhece bem, que é biogás. O biogás, com o uso de biodigestores nas fazendas, ainda é muito pequeno no Brasil, não? Por que isso acontece, Felipe? Inicialmente, agradeço a oportunidade de conversar com o Canal do Boi, importante canal para chegar aos produtores do Brasil. O biogás, embora ele tenha um crescimento bastante grande nos últimos anos, ele tem crescido em média 30% ao ano nos últimos 6 anos, ele ainda aproveita somente 1,5% do potencial brasileiro. A gente produz hoje 1,3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, enquanto o nosso potencial, segundo a Associação Brasileira de Biogás, é de 84,6 bilhões de metros cúbicos ano. Então, a gente aproveita uma pequena parte desse potencial. E, inclusive, alguns especialistas gostam de tratar o biogás como o pré-sal caipira, pelo seu grande volume de energia disponível a ser explorado, né? Então, hoje, o número de plantas de biogás ele tem crescido anualmente a uma taxa boa, uma taxa de 30% ao ano, mas ele depende muito de uma questão de reduzir a assimetria de informação. Ainda tem uma distância grande entre o que um técnico, o que um vendedor, o que uma empresa comercializa, com o que o produtor entende dos resultados daquele empreendimento. Então, falta muita informação para aproximar quem tem a solução tecnológica de quem tem essa demanda tecnológica. Então, precisa entender melhor esses dados, entender melhor essas informações e o que o biodigestor, o que uma planta de biogás podem fazer por um negócio. Seja uma propriedade rural, seja uma agroindústria ou um aterro sanitário. Agora, vamos falar sobre o custo para a implementação desse trabalho com biogás, né? De conseguir obter o biogás. É muito caro investir nesse sistema? Não é muito caro investir nesse sistema e esse custo tem diminuído ano a ano. O que a gente tem visto é que o número de fornecedores nacionais tem aumentado bastante, o que reduziu os custos de implementação. Quando a gente começou com os projetos de biogás, eles custavam, na média, 9 milhões por mega de potência instalada. E hoje esse custo em propriedades rurais é muito mais baixo, né? Hoje você consegue chegar a custo de 3 milhões e meio por megawatt numa propriedade rural. Uma propriedade rural, para a gente ter um exemplo, não vai instalar 1 mega, vai instalar 100 kW. Vai ter 100 kW de potência instalada. Então, esse é um custo de 350 até 500 mil reais para fazer esse investimento, né? Compensa esse investimento de até 500 mil reais para o proprietário rural? Compensa. É claro que eu preciso assim, fazer uma ressalva aqui, porque o preço depende muito do substrato que ele está trabalhando, então qual que é o resíduo. Então, é diferente você falar da suinocultura e falar da avicultura, por exemplo, né? A suinocultura está com tecnologia para produzir energia elétrica com biogás muito mais consolidada, a custos muito mais competitivos do que outros substratos. Então, esse custo que eu tô falando é um custo voltado para a suinocultura, que é o principal produtor de biogás no Brasil. Hoje, o maior número de plantas estão na suinocultura. A economia que ele faz se paga? Se paga. Os projetos de médio porte, esses projetos de 100, 150 kVA,
de quilowatts de potência instalada, eles costumam se pagar entre 4 e 6 anos, máximo 7 anos. Só Tá aí, atividades relacionadas ao biodigestor e como que isso facilita, né? Além de tornar alguns custos dentro da propriedade rural mais baixos, mais baratos. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de um grande evento que você vai ter a partir da próxima semana aqui no Canal do Boi. Eu estou falando de uma grande atração, é o Golias, que você vai conhecer o que vamos ter neste ano num De Olho na Fazenda. Mas é assunto para logo mais, depois do intervalo. Nelore do Golias, um criatório que é conhecido pela excelência na seleção, na qualidade, no modelo de trabalho. Na próxima semana, o Canal do Boi vai trazer o Nelore do Golias aqui numa oferta imperdível, um De Olho na Fazenda, em que você vai poder ver tudo isso e, principalmente, fazer a aquisição de toda essa genética, de toda essa evolução para o seu rebanho. É o que nós vamos conhecer um pouco agora na reportagem de Daniel de Paula. O trabalho do Nelore do Golias já vem sendo feito há 15 anos nessa fazenda centenária aqui em Araçatuba. São duas famílias que já vêm de pecuaristas, a minha e do Fábio, e nós resolvemos trabalhar de uma maneira diferente, fazendo um resgate desse animal que foi importado da Índia em 1962, que é o touro Golias, e esse resgate foi feito através de endogamia. E, logicamente, a gente nunca quis perder as qualidades da raça Nelore, mas quisemos chegar numa padronização de carcaça. Chegando nesse ponto, nós começamos a olhar o animal por dentro, através de ultrassonografia, através de outros elementos, para que chegar numa qualidade de carne de excelência, competindo então com os animais das raças britânicas e até mesmo de animais das raças japonesas. Outro importante atributo da linhagem Golias é o temperamento. Os animais mais calmos facilitam demais o manejo. As fêmeas conseguem ter mais leite para a produção de bezerros de melhor qualidade, desmamando bezerros mais pesados. E também para a qualidade de carne, que esses animais mais calmos, eles não se estressam e com certeza vão ter uma conversão alimentar bem melhor. A linhagem do Golias, além de excelente temperamento, ela traz um modelo de carcaça que, como a gente quis construir ao longo desses 15 anos de trabalho, ele montou como se fosse um chassi de um carro. Todos os animais da nossa criação, eles são muito largos e profundos. Então eles têm esse tipo de morfologia e com um padrão racial assim perfeito. Então a gente acredita que essa linhagem ela vai vir a contribuir muito na pecuária brasileira e para a pecuária mundial. Aqui no Nelore do Golias, a gente realiza avaliação de ultrassonografia de carcaça em todo o grupo de contemporâneo da safra, onde com essas avaliações a gente gera as DEPs dos programas de melhoramento genético respectivos, as DEPs de carcaça, DEP de área de odilombo, DEP de espessura de gordura subcutânea e DEP de marmoreio. E também utilizamos para identificar os melhores indivíduos da safra frente a essas características, que nos norteiam no nosso objetivo de seleção. Nesses 10 anos de trabalho com o uso da ultrassonografia de carcaça como ferramenta de seleção aqui no Nelore do Golias, a gente observa mudanças incrivelmente significativas no rebanho. As medidas de área de odilombo, de peso ao sobreano e espessura de gordura tiveram um incremento de 20%. E a medida de marmoreio, que é tão necessária para o rebanho nacional, que é deficiente dessa característica, teve um aumento de 40%. Ou seja, quando você tem mensurações de um grande número de indivíduos e realmente opta por escolher os melhores indivíduos para fazer a sua multiplicação, o seu trabalho, você consegue avanços muito grandes. Por isso aqui no Nelore do Golias, hoje a gente tem um Nelore completamente transformado por dentro,
onde ele tem características de qualidade de carne que competem com as raças mais importantes do planeta e mais reconhecidas no mundo. O trabalho de seleção do Nelore do Golias tem como grande objetivo identificar animais que carreguem no seu genoma e transmitam isso aos seus descendentes as características relacionadas à carne, marmoreio, maciez, acabamento de gordura, isso tudo sem esquecer as características básicas de crescimento, de precocidade sexual e de docilidade. Esse trabalho conjunto, quando utiliza a ferramenta genômica que analisa o DNA e associa essa informação com as características fenotípicas, por exemplo, ultrassonografia de carcaça e resultados de abates técnicos, permite identificar as características do DNA de cada indivíduo e que, quando são utilizadas em acasalamentos específicos, permitem a produção de animais que vão ter muita segurança na sua habilidade de transmitir essa característica aos descendentes. No final, essa equação, ela produz animais com grande uniformidade, que é o que a indústria frigorífica quer. E, em última consequência, o consumidor quer, que é uma carne que tenha qualidades auditadas, certificadas e com segurança de paladar. Essa é a grande vantagem e diferença do projeto Nelore do Golias. Eu acredito, desde a primeira vez que vi o Nelore, que essa era uma raça que tinha o potencial genético para ser uma das raças de bovinos que poderiam ajudar a resolver os desafios da segurança alimentar global. E a razão para isso é que já existe melhoramento genético em estado avançado para características de crescimento aqui no Brasil, o que oferece uma excelente plataforma para a seleção de características de qualidade de carne e alta fertilidade em animais que já se desenvolvem muito bem. O maior desafio nessa raça é que a maioria das variantes genéticas que conferem características de alta qualidade da carne, como a maciez e também de alta fertilidade, são provavelmente alelos com baixas frequências quando se considera a raça como uma população, sendo que o desafio real é aumentar a frequência desses alelos para mudar esses animais de produtores de carne commodity para produtores de uma carne de maior qualidade, entretanto ainda sendo adaptados ao ambiente tropical. Paralelo ao excelente trabalho que já é feito aqui no Nelore de Golias, ligado à seleção para a produção de carne, a marmoreio, eu acho que se mensurar a produção de leite desses animais, bem como seus teores de gordura e proteína, podem ser bastante interessantes. Não só para o bezerro, mas também, eventualmente, para a subexploração por meio de cruzamentos e até, quem sabe, para exportação para países como Índia, né, que hoje estão bastante interessados em adquirir animais Nelore do Brasil para a produção de leite naquele país. Há 4 anos eu acompanho efetivamente o trabalho do Nelore do Golias e o que me surpreende nesse tempo todo é a evolução e a consistência dos resultados. Nesses 4 anos que eu venho acompanhando muito de perto o resultado de um trabalho muito bem feito por muitos técnicos envolvidos de universidades, de laboratórios e com a própria direção do Nelore do Golias, que em nenhum momento deixa de buscar esse animal perfeito. Existe um antagonismo quando se busca características de carne de qualidade. O antagonismo é que se a gente vai muito para o lado do marmoreio, vai muito para o lado da gordura de acabamento, obviamente esse animal perde um pouco de musculosidade e isso influencia diretamente a rendimento de carcaça dentro de uma fazenda. E o que chama atenção realmente num projeto como o Nelore do Golias é que ele buscou um equilíbrio, que é o objetivo de todas as raças bovinas. É buscar um equilíbrio entre produtividade e qualidade da carne. E isso é condição fundamental para trazer resultado para toda a cadeia produtiva. A gente está
vendendo aqui no açougue já há algum tempo as carnes do Nelore do Golias, né? Já fizemos alguns lotes, né? E a gente tem percebido uma boa recepção dos clientes, né? Um bom feedback dos clientes. Muitos se surpreendem com o Nelore marmorizado, né? A gente coloca aqui, expõe com Angus, Hereford, outras raças e o Nelore do Golias. Então, visualmente é muito bacana, né? É uma carne muito bonita e as pessoas têm dado um feedback muito positivo porque é uma carne muito saborosa, né? A gente matura todas as carnes aqui, então fica uma carne super macia. O Nelore ele tem um sabor diferenciado, tem um sabor mais intenso, mais rústico, né? Que agrada a muitos clientes, né? Então, todas as vezes que a gente coloca, disponibiliza para venda as carnes, vende em poucos dias, né? É um sucesso. E aí os clientes ficam esperando quando chega de novo, até acabar virando um charme, né? Porque quando chega de novo, as pessoas vêm e rapidamente acaba o lote, aí tem que esperar o próximo lote, então isso que é bacana de oferecer esse tipo de produto. Tá aí o Fabinho, a Lilica, são os outliers, né? São fora da curva, né? E eu acho que o trabalho que tem que ser feito agora é transformar isso que é fora da curva na realidade, no padrão do gado brasileiro. Eu tenho certeza que em breve, cada vez mais, o Nelore vai ganhar espaço em qualidade aqui no Brasil. Tivemos a oportunidade de fazer um churrasco super bacana com as carnes do Nelore do Golias. Levamos as carnes para os Emirados Árabes, especificamente Fujairah, né? Onde o sheik, que já comprou a genética, já comprou os animais vivos, estava super ansioso para experimentar essa carne. E o churrasco, como não poderia deixar de ser, foi um sucesso, né? Então o sheik e familiares e amigos ficaram super bem impressionados com a qualidade da carne, né? Ficaram super bem impressionados com o sabor, com a profundidade de sabor que a carne tinha, né? E também ficaram muito felizes com o perfil de churrasco que a gente fez, que é um pouco diferente do que eles estão acostumados. Então foi realmente muito legal, foi um sucesso. Eu tenho certeza que é só a sementinha que a gente está plantando para a carne de qualidade do Brasil ser cada vez mais reconhecida pelo mundo afora. Golias é um Nelore focado em qualidade de carcaça e carne. Agora o desafio é multiplicar essa genética nesse Brasilzão para cada vez mais pessoas terem acesso a esse produto que é muito, muito bom e muito saboroso. Vem cá do lado, vem aqui do lado, vem cá, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Eu não vou aí não, vem cá, vem cá.